Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada na lição 12 do julgamento à ressurreição. A nossa base é um guia de estudo bíblico focado ali nos trechos do Evangelho de João, né? A ideia é entender os pontos centrais desses eventos que são, cruciais. O texto áureo já dá uma dica forte, está consumado, lá de João 19:30. Exatamente. E a verdade prática, que é tipo aplicação da lição, né? Ela resume bem. Diz que na cruz foi o triunfo sobre o pecado e na ressurreição a vitória sobre a morte. A lição organiza tudo em 3 momentos-chave, assim. Primeiro, a prisão e a condenação, depois, a crucificação e o sepultamento e, por fim, claro, a ressurreição. Vamos ver como o material mostra o cumprimento das Escrituras e o significado disso tudo para a fé cristã. Certo. Então, vamos começar pela prisão. Pelo que a lição traz, acontece ali no Getsêmani, né? Logo depois do último discurso de Jesus. Que destaque, né? Como isso. O interrogatório é um ponto-chave. Tem uma tensão ali. Pilatos, no começo, meio que questiona a acusação, sabe? Ele até sugere para os judeus julgarem Jesus pelas leis deles mesmos. Isso está em João 18:31. Ele tenta meio que se livrar do problema. Parece que sim. Mas a lição indica que a pressão foi grande. Aí ele cede e oferece aquela escolha: Jesus ou Barrabás? Um criminoso, um rebelde, dependendo da tradução. João 18:38-40 descreve isso. E a multidão escolhe Barrabás. Exato. E a partir daí a lição detalha a condenação, o açoitamento, a coroa de espinhos, a humilhação toda. E faz questão de conectar esse sofrimento com a profecia de Isaías 53, versículos 4 e 5. A interpretação é que Jesus estava cumprindo aquilo, tomando as dores sobre si. Entendi. A sinopse I, aquele resuminho da lição, basicamente diz isso. Injustiça humana de um lado, plano divino se cumprindo do outro. Isso mesmo. Bom, aí a gente vai para a parte mais pesada, talvez. A crucificação. O caminho para o Gólgota. Sim, o lugar da caveira, Jesus carregando a própria cruz, segundo a tradição e o texto de João. Ele é crucificado entre 2 criminosos e a lição logo aponta, olha, isso aqui cumpre Isaías 53:12. Foi contado com os transgressores. Interessante como a lição sempre volta nesse ponto do cumprimento das Escrituras. Sempre. E ela até menciona que outros evangelhos, os sinóticos, trazem mais detalhes, tipo Lucas, que fala do diálogo com um dos ladrões, aquele que se arrepende. E os momentos finais na cruz, a sede, o vinagre. Pois é, João 19:28 registra Jesus falando, tenho sede. A lição interpreta isso como mais um cumprimento das Escrituras e também, a última necessidade humana dele ali registrada. E dão vinagre para ele. Isso. E logo depois vem a frase do texto áureo, está consumado. Que a lição diz não ser um grito de derrota, né? De jeito nenhum. A lição enfatiza. É uma declaração de missão cumprida, vitória. Depois da morte, entra em cena José de Arimateia. A lição o descreve como um discípulo, mas meio secreto. E membro do Sinédrio. Que pede o corpo a Pilatos para fazer o sepultamento. Exatamente. João 19, versículos 38 e 42 falam disso. E a sinopse 2, o resumo dessa parte, reforça a ideia do sacrifício redentor e, de novo, o cumprimento das Escrituras. Certo. E isso nos leva direto para amanhã de domingo. A ressurreição. O que a lição destaca aqui? O foco principal da lição, baseada em João, é no túmulo vazio como a grande evidência. Ela até menciona que Mateus fala de terremoto, anjo, mas João foca na Maria Madalena indo ao túmulo bem cedo. Sozinha. Em João, sim. Marcos já diz que outras mulheres foram com ela para ungir o corpo. Mas o ponto central é, elas chegam lá, a pedra está removida, o túmulo está vazio. E como a lição argumenta que isso prova a ressurreição? Bom, ela usa bastante o apóstolo Paulo. Cita um Coríntios 15, onde Paulo diz que sem a ressurreição a fé cristã não faria sentido, seria vã. Faz sentido, dentro da lógica da fé. E a lição dá 2 razões principais para crer, baseadas no texto. Primeiro, as próprias palavras de Jesus, que já tinha falado sobre isso. E segundo, a verificação do túmulo vazio por Pedro e João.
eles foram lá e viram. E a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado segundo a lição e João é Maria Madalena. Exatamente. João 20 narra esse encontro. Depois, Jesus aparece aos discípulos, que estavam com medo, trancados. Ele chega e diz, Pai seja convosco. E aparece outras vezes também, como naquela pesca em João 21, para afirmar a fé deles, que ainda estava meio abalada, né? Entendi. A sinopse 3, então, fecha dizendo que a ressurreição é a base de tudo, transforma a dúvida em fé. Isso. É o fundamento. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a mensagem final que a lição deixa? Olha, a conclusão é bem direta. A ressurreição é o evento mais importante do Novo Testamento. Ponto. É o que ancora a esperança na ressurreição da carne, aquela frase do credo apostólico, sabe? Sim, sim. A ideia é que não é só um fato histórico, mas a base da esperança futura dos cristãos. E tem alguma sugestão de aplicação prática disso no dia a dia, segundo a lição? Tem sim. A sugestão é viver à luz desses eventos. Ter consciência do sacrifício de Jesus, mas também da vitória dele sobre a morte. É um convite para fortalecer a fé e renovar a esperança na vida eterna, que, segundo a lição, está garantida por esse triunfo. Bom, então, percorremos os pontos-chave da lição 12, né? Desde o julgamento até a ressurreição. Sempre com base na perspectiva desse guia de estudo. Foi uma boa conversa. Foi sim. E fica, talvez, uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, né? A lição martela muito na tecla do cumprimento das escrituras em cada passo. Como será que essa visão de que tudo estava meio que num roteiro divino influencia a forma como a gente entende a história em si e a interação entre a vontade de Deus e as ações das pessoas ali? É algo para se pensar um pouco mais, né?